Avançamos então para a lição do domingo, que tem como título Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Filipenses e Colossenses são conhecidas como epístolas da prisão. E elas são, na verdade, 4 epístolas que Paulo escreveu na sua prisão em Roma, na sua primeira prisão em Roma. E estas epístolas da prisão, elas, Efésios e Filemão, completam as 4, né? Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. E assim são as chamadas cartas ou epístolas da prisão que Paulo escreveu entre os anos 60 a 62, quando ele esteve em sua primeira prisão em Roma. Só para nós lembrarmos, a ordem cronológica dos escritos de Paulo começam com 1ª e 2ª Tessalonicenses, as cartas aos Coríntios, que na verdade são 3, porque em 1 Coríntios 5:9 ele indica que já havia escrito uma carta, então preservadas foram 2, mas na verdade 3 cartas, depois Gálatas e Romanos. Então, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Coríntios, Gálatas e Romanos. Estas 6 cartas antes das epístolas da prisão, que, como já mencionamos, são Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. Depois restam a carta aos Hebreus e, finalmente, as epístolas pastorais, que foram escritas na ordem 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, já esta última carta de Paulo, escrita de sua 2ª prisão em Roma, pouco antes de sua morte. Assim, um vistaço, aí, uma linha geral, as cartas de Paulo, elas cobrem um período de 15 anos, desde a primeira carta, no ano 51, ali escrita aos Tessalonicenses, então até o ano 66, ano em que Paulo foi preso pela segunda vez, estima-se que sua morte tenha ocorrido no ano 67. Aqui na introdução, nessa página da lição da segunda-feira, Efésios 3:1 e Filemão 1 nos apresentam como Paulo se mostrou, como ele se indicou, como ele se apresentou nesta sua. Vamos pegar aqui o texto de Efésios 3, verso 1. Por esta causa, produção, coloca para nós aí, por favor. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós. Vamos ler também a carta a Filemão. Lembra, irmãos, que Filemão está ali justamente logo depois de Tito e antes de Hebreus. Então, entre 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, depois Hebreus. Aqui no versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemão. Então, Paulo se apresentou como prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo dedicou sua vida ao serviço de Jesus. E ele se descreve como, ainda na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 20, como um embaixador em cadeias. Ele poderia ter perguntado, por que estou aqui? Dediquei minha vida para a pregação do Evangelho, por que estou aqui? Isso não é justo. Mas não foi assim que Paulo se expressou. Quando ele estava preso pela segunda vez em Roma, ele escreve a segunda carta a Timóteo, que é considerada uma das 3 epístolas pastorais. Portanto, pelo menos 5 livros do Novo Testamento foram escritos a partir das prisões. As epístolas, as chamadas epístolas das prisões, Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão, e pelo menos esta última carta, que se imagina ter sido a sua última obra literária, a segunda carta de Paulo a Timóteo. E nenhuma dessas cartas Paulo menciona onde ele estava preso, mas todas as circunstâncias apontam alguns detalhes que vão aparecer, Filipenses 1:20, Filipenses 2:17, de que ele estava em Roma. Essa carta também dá pistas de que possivelmente ele estivesse ali, a menção de um pretório, muito possivelmente, que podia se referir à residência de um oficial de uma província, mas ele também ele usa isso para se referir a pessoas com quem ele dividia. Em Filipenses 1:13 ele fala de uma guarda pretoriana. E em Roma essa guarda era formada por soldados de elite, chegava a ser aí um destacamento de 14.000 soldados. E segundo o que Paulo também disse aqui em 4:22 de Filipenses, ele, ao escrever, dizia que
registrou uma saudação dos da casa de César, indicando que ele, portanto, estivesse preso em Roma. E isso não em contato com pessoas oficiais romanos, e aí outros que iam sendo acrescentados. E a lição termina nos permitindo pensar que todos nós enfrentamos lutas e dificuldades em nossa vida. Alguns enfrentam problemas muito maiores, outros menores. A lição nos faz uma pergunta lá naquelas letrinhas miúdas: como tirar proveito das dificuldades? Vejam o verso para memorizar. Paulo diz que ele havia aprendido a estar satisfeito em todas as circunstâncias. Como tirar proveito das dificuldades que possamos estar enfrentando hoje em nossa vida, sem perder de vista o compromisso com a missão, sem sucumbir à murmuração, à reclamação, o vitimismo. Ah, Deus me esqueceu. Onde está Deus? Então, irmãos, para nós pensarmos, não temos muito mais para agradecer do que para pedir, não temos muito mais para louvar a Deus do que para pedir a Ele. Este é um dos exemplos que salta, que pula aos nossos olhos quando estudamos Filipenses. Que carta maravilhosa, que lição, que exemplo precioso da vida do apóstolo São Paulo. E desta maneira, colocamos aqui um ponto final na lição do domingo.